Olá, como estão? Tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso evento Pensar Contabilidade, né? Primeiramente, é uma satisfação muito grande para mim ter recebido esse convite do professor Caio Melo, do professor Edgar Madruga, para poder contribuir, de certa forma, aí com um posicionamento novo a respeito da contabilidade, que já adiantando, vocês vão perceber aí na minha explanação que, de novo, não tem muita coisa. Pois bem, para quem não me conhece, eu sou o professor Renato Vieira de Ávila, sou professor da BSSP, sou também advogado com especialização em Direito Tributário e na pós-graduação da BSSP eu dou uma cadeira muito específica, muito interessante, que é a cadeira de Holding e Planejamento Sucessório. Então eu estou tentando apresentar a minha vivência de trabalho para vocês, para que de uma forma fique claro que a minha percepção a respeito da profissão contábil e as minhas recomendações para esse momento de pandemia, para esse momento aí futuro de pós-pandemia, é muito situado em cima dessa minha atividade que eu venho realizando aí ao longo dos últimos, vamos dizer assim, 20 anos. Então, dessa vez eu vou conversar com vocês, mas eu vou ter uma conversa muito pouco técnica. A gente não vai tratar aqui de questões de incidência de norma, questões de planejamento tributário, consequências, compliances. Na verdade, a gente vai tentar ter uma conversa um pouco mais filosófica, né? A respeito de um tema que muito me interessa, que muito me importa, porque justamente em função dessa minha atividade, a particularidade da minha forma de advogar, eu estou sempre em contato muito com o contador. Então, eu gostaria de colaborar agora nesse congresso, que o tema ele é muito interessante, que é o Pensar a Contabilidade, para trazer para vocês uma alternativa, uma forma de se recuperar, talvez, desse momento aí de pandemia, ou se não for de recuperação, que seja um momento de crescimento. Eu vou explicar o porquê que talvez não seja um momento de recuperação. E também aí eu vou querer abordar com vocês uma questão muito significativa para mim, que é a questão da inovação. Mas como vocês vão perceber, eu sempre trato a inovação muito casada, muito conciliada com o tema da tradição, tá, gente? Então, nessa conversa eu muito mais vou conversar com vocês, eu vou destacar para vocês situações tradicionais das empresas e, claro, também vamos conversar aí de inovação, mas vamos ver que vai ser uma inovação muito mais no sentido de pensamento, no sentido de como perceber o mundo, do que tecnicamente uma inovação de produto ou uma inovação de uma linguagem de computador, ok? Então, gente, para a gente poder aprofundar aí a nossa conversa a respeito da profissão contábil na pós-pandemia, seria interessante a gente traçar aí um breve histórico e um pouco do perfil do profissional contábil e um pouco do perfil da organização contábil e também um pouco do mercado, do contexto sociopolítico econômico que ela está inserida. Então vamos lá, gente. A gente sabe aí que lá por 2008, 2009, 2010 foi implantado o SPED e o contador ele teve no seu mercado de trabalho, nas suas atribuições do dia a dia, ele foi assoberbado de trabalho, ou seja, a atividade, a rotina sofreu um acréscimo de tarefas imenso, a gente conhece aí, né, a rotina de vocês, a preocupação, a responsabilidade que o contador tem, e ao mesmo tempo, a gente sabe que essa imensa gama de trabalho a mais que veio com os diversos módulos do SPED não pôde ser repassado em termos de honorários para os seus clientes. Por quê? Porque o mercado contábil também nos últimos 10, 15, 20 anos, ele recebeu muito novo profissional contábil. Então, acabou havendo aí que na arena de competidores houve um crescente número e na arena de obrigações
houve também um crescente número, e claro que isso acabou tornando os escritórios de contabilidade empresas menos rentáveis do que eram antes. Então as empresas, as organizações contábeis, para elas serem rentáveis hoje em dia, serem sustentáveis, elas têm que estar muito espertas nas questões de custos, nas questões de gestão. Pois bem, dentro desse ambiente de intensa concorrência e de margem de lucro reduzida, o que eu queria dizer para vocês? Eu gostaria de comentar que os papéis do contador, ele se divide basicamente nesses dois que eu estou aqui demonstrando nos slides. Então, o primeiro é o sujeito que entrega declarações, as obrigações acessórias para o fisco. E numa segunda posição, no segundo momento, não estou querendo aqui colocar hierarquia, bem pelo contrário, a gente vai tratar das duas de forma muito idêntica, muito igual. A segunda posição seria quando o contador ele é o responsável pela emissão das demonstrações financeiras, de acordo com o artigo 136 da Lei das SAs, da Lei 6.404. Pois bem, enquanto o contador ele é o profissional que está preenchendo e enviando as declarações acessórias, o contador ele está fornecendo para o fisco alguns elementos relativos à formação do crédito tributário. A gente sabe que aqui no Brasil existe algumas modalidades de lançamento tributário e na grande maioria os lançamentos tributários se dão aí pelo lançamento por homologação, no qual o sujeito ativo da relação tributária, o contribuinte, ele é o obrigado a informar a Receita Federal, a Receita Estadual, a base de cálculo, a alíquota, o sujeito ativo, o sujeito passivo, enfim, todos os elementos formadores do crédito tributário. Então, é de suma importância destacar o contador como o sujeito que, na verdade, é o sujeito que alimenta os cofres do Estado. Eu pensava aqui comigo durante a pandemia, vocês imaginam se por um acaso o contador resolvesse cruzar os braços aí nos últimos 60 dias? Olha que interessante, nenhuma guia DARF seria emitida, nenhuma informação a respeito da formação do crédito tributário seria informada através das declarações acessórias. Olha só que interessante, o contador é a única profissão no Brasil que tem a chance de parar por completo a entrada de recursos a entrada de recursos decorrente da arrecadação tributária, claro, gente? Que, convenhamos, é de extrema relevância aí no orçamento público. Então, quando a gente está falando da posição do contador dentro do contexto social e político, olhem que figura importantíssima, olha que figura poderosíssima é o contador. Outro ponto que eu queria destacar para vocês, a gente sabe que tem aquela meninada que está lá fazendo lançamento e sendo responsável pela geração das guias DARFs, A gente até costumeiramente costuma ouvir, situação que realmente não me agrada, mas costuma ouvir aí os darfeiros ou os darfistas. Na verdade, essa meninada aí que rala todo dia, que trabalha muito, que pena para conseguir conciliar aí as ferramentas dos sistemas para poder, enfim, validar os números e poder gerar os documentos arrecadatórios tanto para a União quanto para o Estado. Essa turma é responsável simplesmente por alimentar o Estado. Então, se hoje, brincando, pelo amor de Deus, sem querer dar sugestão para ninguém, se eu fosse um comandante de país, se fosse um governante do país, e eu quisesse, endurecer ou finalizar aí com o Estado, eu mandaria uma carta para o CFC, pediria para o presidente do CFC, presidente, por favor, para tudo durante 90 dias. Em 3, 4 semanas aí o CFC estaria com aquela fila de políticos aí e etc., a fim de tentar uma reconciliação com a classe contábil. Então, ponto número 1, a classe contábil é extremamente importante política e socialmente dentro do Brasil. Nesse evento de Pensar Contabilidade, eu gostaria de convidar você a tomar um novo posicionamento quando você for exercer a sua profissão, quando você for exercer a sua atividade rotineira, porque toda a emissão de guia DARF, todo lançamento contábil fiscal é, na verdade, um ato quase sagrado, é um ato assim
de sistema-democracia que a gente deve fazer com muito gosto, não com angústias, como estamos acostumados. Então, né, tirando aí esse desabafo político, de tentar enaltecer a classe contábil como uma das classes mais poderosas do nosso Brasil, eu queria também dizer para vocês que, além do contador ele ter essa lida com o poder público, porque ele é a profissão que alimenta o poder público com a receita de entrada de arrecadação tributária, dentro das empresas, o contador também tem uma fundamental atitude, uma fundamental ação, porque é através do contador que os empresários, e eu vou tratar o empresário de uma forma aqui muito peculiar, porque eu vou tratar do empresário familiar, um empresário que também tem uma família, aquela empresa que é uma empresa familiar. Eu então gostaria de trazer essas duas concepções do contador, aquele sujeito que efetivamente banca o Brasil colocando o dinheiro dos impostos dentro do cofre, e também o contador como aquela posição que orienta o empresário e principalmente gera estabilidade dentro das famílias empresárias através da sua boa atuação, através aí das suas demonstrações financeiras que conseguem representar muito próximo da realidade aquelas mutações patrimoniais que a gente conhece que nas conversas de família tem um relevo substancial, tem inclusive até uma certa espécie de tabu. É através da atividade, da profissão contábil que as famílias ficam sabendo, ficam conhecendo o seu patrimônio e as suas empresas. Então, gente, uma vez aí que a gente conseguiu colocar como premissa esse entendimento que a profissão contábil ela se dirige tanto ao fornecimento de recursos para o ente público, né, através do recolhimento dos tributos, da apuração, que é a responsabilidade aí do contador e do envio das declarações acessórias, e também destacamos que além desse perfil público, a profissão contábil, a organização contábil, ela também tem uma importância muito grande, porque ao emitir as demonstrações financeiras, e quando a gente direciona as demonstrações financeiras para um grupo muito especial de stakeholders, o grupo familiar, a família desse empresário, a gente começa aí a perceber que a família do empresário, ela também se torna um destinatário do serviço contábil. Então, além de você prestar serviço voltado para a escrituração contábil da pessoa jurídica, com certeza, depois dessa nossa conversa, você vai perceber que o assunto que eu vou trazer à tona nesse momento de pandemia, nesse momento em que você deve pensar um pouco também no tradicional, não apenas na inovação, eu vou tentar aqui demonstrar que a família do empresário também pode ser um excelente cliente, um excelente destinatário do serviço contábil, uma excelente fonte de renda. O que acontece? Nesse momento de pandemia, nesse momento de restrição, nesse momento de restrição econômica, restrição à locomoção, a gente sabe que as pessoas que estão em casa acabam convivendo de uma forma mais intensa, e isso acaba levantando, enfim, trazendo à tona aí conflitos que existiam já há muito tempo. Então, realmente, neste momento, a profissão contábil tem a chance de ofertar um produto rentável, um produto que, além de trazer dinheiro para a organização contábil, vai levar estabilidade, vai gerar tranquilidade dentro da família do empresário. É através dessa escrituração contábil, não só das atividades da empresa, mas também do patrimônio familiar, que pode ser levado à família e dessa forma aí constituir uma excelente fonte de renda. O empresário, hoje em dia, ele está passando por uma situação muito complicada. A gente sabe que com a parada e com a suspensão das atividades econômicas, tem atividade que zerou o faturamento, se não zerou, está muito próximo disso. Então, nessa interseção entre o momento de pandemia e o momento de pós-pandemia, a gente vem percebendo que as organizações contábeis, ela está se destacando, ela está tendo uma caixinha no organograma que está tendo uma certa evidência,
que é a pessoa do atendimento. Então você imagine se as pessoas do operacional, aquelas pessoas que estão lá ralando para fazer lançamento e para fazer o sistema fechar, e essas aí merecem, pelo amor de Deus, toda a nossa admiração, elas são base, são requisito para que esse outro profissional, o profissional de atendimento, ele exista. Então, quando a empresa faz tudo bem e alguém consegue conhecer a operação dos clientes e reportar aos clientes os relatórios e as demonstrações contábeis, o cliente passa a perceber determinado valor. Por que eu estou chamando a atenção disso nesse momento, nessa conversa que eu estou tendo com vocês entre a profissão contábil no momento de pandemia? E eu quero falar de inovação e também de tradição, porque no meu entendimento, a profissão contábil oferece uma excelente oportunidade para aqueles bons comunicadores, para aqueles colaboradores de escritórios contábeis, para aqueles empresários contábeis que conseguem transferir conhecimento, conseguem transferir experiências e vivências a ponto de se tornarem úteis na tomada de decisão do dia a dia do empresário. Essas atividades voltadas então ao atendimento do cliente dentro da organização contábil é o que eu costumo dizer que tem se tornado um grande diferencial. E quando a gente tenta parar para pensar e se coloca a questão, como vai ser a organização contábil pós-pandemia de muito sucesso? Como serão as organizações contábeis pós-pandemia exitosas? Quais serão, assim, as particularidades desse tipo de organização contábil? Pois bem, eu me arrisco a dizer que essa organização pós-pandemia de sucesso, que conseguiu se sustentar no mercado, ela vai ser relativamente parecida com a organização contábil de sucesso pré-pandemia. Então vamos lá, eu fiz aqui algumas listas, de alguns elementos caracterizadores, eu fiz uma lista de elementos caracterizadores de uma organização contábil de sucesso. Só para lembrar vocês, gente, como é que é o meu trabalho no dia a dia. Geralmente, a minha rotina de trabalho estar sempre conversando com o contador naquele momento que gerou uma dúvida. Afinal de contas, como é que eu trato determinada movimentação patrimonial? Como é que eu lanço contabilmente determinado contrato, determinado pagamento? Então eu compartilho muito com o público contábil das angústias e da agonia do dia a dia de um escritório. Então as empresas contábeis que eu conheço, que eu vivencio e que eu realmente admiro, elas têm as seguintes características. Vamos lá. Número 1, o atendimento dessas empresas é extremamente ágil. Então, o cliente precisou falar com a empresa, ele tem a resposta, ele tem o feedback, sabe? Não é aquele sujeito que liga para a empresa e aí cai no atendimento automático, ele tem que digitar 37 números para daí cair numa pessoa física que vai atendê-lo para dizer que não é com ele, que é com uma outra pessoa. Isso realmente, eu também, como acabo lidando muito com um empresário, não apenas com um empresário contábil, são as reclamações que eu escuto, tanto em escritório de advocacia como escritório de contabilidade, essa dificuldade no contato. Então, a agilidade no atendimento, o pronto atendimento, pode ser que a gente não tenha a resposta da pergunta do nosso cliente ali no momento, mas o que o cliente ele gostaria de ouvir? Olha, não tenho a resposta e vou te dar essa resposta num prazo de 2, 3 dias, do mais breve possível, mas ele simplesmente recebeu a informação que aquele questionamento que ele estava tendo, aquela angústia que ele estava vivenciando, foi repassada para o seu profissional de confiança. Joia? Um outro ponto importante é a presença do profissional contábil lá no cliente. O que eu quero dizer com presença? Agora, com a questão da pandemia, eu não sei muito bem como é que vai ficar essas questões da presença física, mas o fato é que quando eu ligo para um cliente meu e cai na secretária e eu falo, alô, tudo bem? Ela já sabe que é a voz do Renato. Por quê? Porque eu rotineiramente falo com os meus clientes. Os empresários contábeis de sucesso rotineiramente conversam com os clientes e o mais importante, essa conversa não se dá de forma reativa,
ela se dá de forma proativa. Então, seja através de uma novidade, seja através de um problema da contabilidade, alguma situação, né, que não se contava e acabou acontecendo, o empresário contábil de sucesso na pré-pandemia, ele não se escondia atrás de um problema, bem pelo contrário. Surgia a possibilidade de um problema, o sujeito liga para o seu cliente, vai conversar com ele, vai expor os fatos, para quê? Para que de uma forma racional e civilizada, de forma muito adulta, se tome uma decisão para minimizar o dano daquele risco que foi identificado. Esse é o perfil do profissional contábil de sucesso na pré-pandemia. Tenho eu para mim que continuará sendo o perfil do profissional contábil na pós-pandemia. E o que tem se falado bastante, não é? É que deve haver uma política nessas organizações de treinamento e capacitação intensa. É que é o seguinte, gente, a nossa realidade é muito complexa. A gente para analisar uma medida provisória, uma instrução normativa, sempre a gente tem a tal da incerteza jurídica, como que, né, vai ser dado o entendimento a respeito de determinado assunto, e na hora de lançar no sistema, em vários momentos, a gente tem dúvida em qual caixinha clicar, qual número colocar. Então a nossa realidade fiscal, tributária, é de tamanha complexidade que treinamento e capacitação são situações que devem ser recorrentes dentro de uma organização, e eu posso garantir para vocês que as organizações de sucesso pré-pandemia treinam e capacitam seus funcionários sempre que sai uma novidade fiscal, uma novidade legal, para que no dia a dia isso seja aplicado da forma mais assertiva possível. Outro ponto que eu tenho percebido, tá? Mesmo que de forma, de maneira informal, não existe um nome na estrutura da organização, mas de fato acaba acontecendo uma certa gestão do departamento humano, do departamento de pessoas. As organizações contábeis, aí, né, por mais que a gente converse sobre a tecnologia, sobre inteligência artificial, sobre o final da profissão contábil, a gente sabe o que a gente está falando de final são de atividades mais burocráticas, atividades que exigem inteligência, sensibilidade, conhecimento da intimidade das pessoas. Esse profissional vai ter espaço sempre, gente. Então, não se assustem aí com as questões aí de automatização dos escritórios contábeis. Só vem para melhorar o ambiente de trabalho, nos colocar trabalhos menos maçantes, menos massivos, e que a gente possa aí colocar em prática a criatividade humana através da solução de problemas. E os problemas aí que eu vou tentar chamar atenção para que você, nesse momento aí, nesse mundo pós-pandemia, que você veja como uma boa fonte de recursos, é o momento aí da gente conversar sobre a sucessão familiar. A sucessão familiar, ela acaba sendo importante, a gente vai tentar entender o porquê, porque é uma forma segura que o empresário contábil tem de expandir os seus negócios dentro da sua própria carteira de clientes. Então, a gente percebe que durante a pandemia, durante o isolamento social, no auge da crise, as organizações contábeis de sucesso, quais foram as medidas que elas tomaram? Eu vou ler aqui para vocês, para a gente não perder o raciocínio. Então, primeiro, o que eu percebi, que eu notei? Que as organizações contábeis de sucesso, quando começou a questão aí de lockdown, a questão da decretação da pandemia, as orientações legais para isolamento social, essas organizações contábeis, elas entraram em contato com os seus clientes para informar sobre as novas situações legais, para informar sobre os problemas, para trazer o profissional, o empresário, à reflexão de como é que vai ficar o mercado depois dessa definição do governo de parar o mercado, parar as vendas, parar as empresas, de começar a colocar em prática aí as restrições sociais. Então, o empresário contábil, o perfil do contador de sucesso é um sujeito que se comunica com o seu cliente e se comunica sobre assuntos extremamente importantes e, principalmente,
traz o empresário à reflexão. Então, esses empresários contábeis de muito sucesso conseguiram aí contornar essa crise ou até conseguiram passar pela crise de forma incólume, de forma aí até conseguindo visualizar novos negócios pela frente, são sujeitos que informam o seu cliente e se colocam na posição de pensadores para ajudá-los na tomada de decisão. Então, além aí dessa questão de informar as medidas legais, também foram os responsáveis por chamar esses empresários para construir os cenários. Vem cá, vamos suspender os contratos de trabalho, vamos demitir alguém, vamos pagar os fornecedores, vamos chamar os fornecedores para uma renegociação, como é que vão fazer com o aluguel ou com os aluguéis e os tributos, pagamos, não pagamos, vai postergar. O que eu visualizei muito, né? O que eu percebi? Eu vi um ambiente de colaboração muito interessante, que é o empresário que foi chamado à reflexão pelo contador para dizer, olha, cara, a partir de agora mudou o cenário. Tu tens que começar a repensar o teu fluxo de caixa, porque tu não tens certeza do recebimento que tu vais ter amanhã. Então, se tu não tens certeza do que tu vai receber amanhã, tu deve pensar com muita cautela sobre os pagamentos que tu vai fazer amanhã. Então, eu vi muito contador na pré-pandemia e durante a pandemia, no auge da crise, decidir, ajudar o cliente a decidir quem ele pagaria, quem ele não pagaria, de que forma o caixa da empresa seria protegido. Então, de forma geral, o que eu gostaria de conversar com vocês? O profissional contábil de sucesso no pós-pandemia, ele utilizou a pandemia, ele utilizou o auge da crise da pandemia para demonstrar o seu valor. Porque nesse momento, desde abril, final de março, abril, o mês de maio, e ainda pelo menos acho que vamos ter um mês de junho bastante complicado, o empresário precisou muito do pulso firme, da forma racional que o contador tem de entender, de compreender a empresa. Então, os empresários contábeis de sucesso, eles aproveitaram esse momento de crise para mostrar o seu valor, para mostrar que vieram, deram todo o suporte possível. Então, eu ouvi uma frase muito interessante de um contador que ele disse o seguinte: nesse momento de crise, eu não vou falar de preço, eu vou demonstrar o meu valor. Eu vou mostrar o valor que o meu trabalho tem para a empresa dele. Depois a gente conversa em preço. Até porque a maioria dos meus clientes estão em situações muito complicadas, não estão recebendo. Claro, agora, é difícil, né, gente? Passar por um momento desses e se preocupar e ter cabeça fria para demonstrar valor e não falar em preço. Como será que se faz isso? Pois é. O assunto que eu vou falar agora é realmente um assunto muito delicado na nossa área, tá, gente? Tanto na área da advocacia quanto na área da contabilidade. Por quê? Porque a gente acaba vendendo, né, conhecimento, a gente acaba prestando serviço e a gente sabe que o mercado ele acaba sendo muito ingrato com o prestador de serviço. Então a gente tem que tomar cuidado com algumas regras. Então, por exemplo, né, regras conhecidas, não concentrar o seu faturamento em poucos clientes. Isso é importante, né? Caso dê problema com um ou com dois aí, parte relevante do seu faturamento acaba ficando comprometido. Então, dentre todas essas regras aí de boa gestão, que principalmente os escritórios que prestam consultoria, seja na área contábil, seja na área da advocacia, na área do direito, o que a gente tem que estar esperto, galera, é o seguinte: colchão de liquidez. As empresas de consultoria, os escritórios de contabilidade, os escritórios de advocacia têm que ter uma política de reserva. Todo mês, enfim, pelo menos eu vou passar aí as experiências que realmente eu conheço. Todo mês, as empresas, organizações contábeis, elas destinam parte do seu faturamento para a composição de um fundo de reserva, para se em algum momento algum problema acontecer, se algum problema, como a gente nunca imaginava que ia acontecer, onde é que já se viu todo mundo parar?
Ora, se todo mundo parou, se as empresas pararam, não conseguem vender, é claro que o nosso escritório ele vai ter uma queda de faturamento. Só que o nosso escritório, a nossa atividade, a advocacia e a contabilidade, no momento de pandemia, ela é especial. Por que que ela é especial? Porque quando as empresas elas acabam parando, elas deixam de faturar, mas elas pararam de trabalhar. Agora, nos escritórios contábeis, os clientes pararam de trabalhar, pararam de operar, né? Os escritórios, as administrações, claro, continuam. Só que os nossos escritórios contábeis, eles trabalham 2 vezes mais, 3 vezes mais. Por que 3 vezes mais? Porque além de todo o volume burocrático de preenchimento, tem a parte do estudo, teve aí quantas medidas provisórias, quantas instruções normativas, quantas alterações legais que o contador teve que de uma hora para outra ter que pescar, ter que estudar, ir atrás na internet, claro, contar com assessoria, contar com consultoria legal, enfim, ter que, né, se virar nos 30, como se diz, para poder executar com primazia o seu serviço. Então, gente, se uma lição pode ficar desse momento, é a seguinte: as empresas de contabilidade, as organizações contábeis devem contar com um colchão de liquidez. Aí a política e as metas que vocês vão estipular, aí cada um sabe de si, né, gente? Eu vejo muita coisa. Me agrada muito, por exemplo, o sujeito ter 1 ano de despesa parado no banco, deitado. Caso aconteça alguma situação, ele vai ter um aumento de trabalho, ele pode remunerar melhor os seus funcionários. Então eu fui testemunha disso, tá, gente? Eu vi escritório contábil que acabou remunerando mais os seus colaboradores porque eles trabalharam mais. O que eu percebi? Claro que nesse mês o sujeito empresário contábil teve um prejuízo, só que já no mês de maio eu começo a perceber, né, nos clientes comuns que nós temos, os elogios ao escritório contábil. As menções que os empresários fazem aos escritórios que nesse momento de pandemia seguraram da mão do cliente, visivelmente trabalharam mais e em nenhum momento falaram de preço, trataram de demonstrar valor. Eu não estou aqui, pelo amor de Deus, querendo dizer para vocês que vocês devam trabalhar de graça. Bem pelo contrário, eu sou um grande defensor aí que o contador ele deve monetizar demais todos os seus atendimentos que eles fazem. Mas agora, nesse momento, ficou um time delicado para falar de renovação de contrato, para falar de aumento de contrato, porque as pessoas realmente estão numa situação muito delicada. E quem estava capitalizado, o empresário contábil, a organização contábil, que teve uma política de caixa nos últimos 5, 10 anos, sofreu menos a turbulência e algumas até conseguiram emplacar uma maior fidelização do seu cliente. Legal? Então acho que essa aí é uma dica de ouro que vocês devem levar daqui para frente, que é se preocupar sempre com a situação de e se voltar a acontecer, financeiramente eu vou estar preparado, meu escritório vai estar preparado? Sugiro que vocês estejam. A pergunta que a gente, né, faz é, poxa vida, como que eu posso então me adequar a esse mundo pós-pandemia e como que a sucessão familiar ela pode ser uma oportunidade de novos negócios? Então, o que acontece? Existiriam aí 2 formas para que os empresários contábeis conseguissem visualizar negócios, oportunidades novas. A primeira, claro, está até na moda, né, gente? É inovando. Inovando de forma bem simples é tu fazer algo de forma diferente de que anteriormente não era feito, não é? Só que nesse momento eu queria te trazer a reflexão no que eu chamo de alegoria do paraquedas. Imagina que você está num avião, o avião, infelizmente, começa a cair e, na verdade, tem paraquedas para todo mundo. Então, o comandante do avião, ele veste o seu paraquedas, se atira, o copiloto se atira e a aeromoça dá o seguinte recado para a tripulação, né? Negócio seguinte, quem quiser se salvar, vista o seu paraquedas, o equipamento está aqui e está tudo bem, a gente se fala lá na terra, lá embaixo. O problema é o seguinte, mas eu nunca pulei de paraquedas. Inova. Então, para a gente poder inovar,
Imagina dobrar o paraquedas, colocar na mochila, vestir aquela mochila, se atirar, saber qual cordinha puxar. A gente deve ter o quê? Preparação para poder inovar. E talvez esse mundo pós-pandemia não te dê muito tempo, porque mesmo aquelas pessoas com colchão de liquidez, com reservas, essas reservas acabam. E reservas não são para ser consumidas, né, gente? Reservas é para ficar guardadinhas. Brincadeira, mas é mais ou menos assim que funciona a coisa. Então, eu sugiro que vocês pensem na sucessão familiar, porque vocês não estariam inovando, vocês estariam, como eu costumo dizer brincando, vocês estariam tradicionando. O que eu quero dizer com isso, gente? Tradicionando, né, é uma brincadeira que eu estou fazendo para dizer que vocês estariam recorrendo à tradição para colocar novos recursos, para ter novos contratos com os seus clientes. E essa tradição, na verdade, ela está dentro de um ambiente familiar que te é muito, muito, muito conhecido. Então, como a gente já conversou antes, quando o empresário ele vem ser atendido, vem trazer a sua pessoa jurídica, ele também traz a sua pessoa física. Ele também traz a pessoa física do cônjuge, ele também traz a pessoa física dos filhos. O contador ele acaba lidando com questões de doação, com questões de partilhas quando alguém falece, de uso de dinheiro, de bens comuns, de como que a família vai possivelmente investir determinada quantia de dinheiro, a venda de um imóvel, por exemplo. Então, eu vou convidar vocês e vou apresentar para vocês alguns conceitos de sucessão que vocês vão perceber que basicamente é uma roupagem para o que vocês executam no dia a dia. E sempre quando a gente consegue fazer uma roupagem, a gente consegue preparar o nosso trabalho para o mercado, a gente consegue tornar ele mais tangível. O cliente começa a perceber que esse serviço existe. E claro, esse cliente vai começar a perceber que esse serviço existe através de um processo de comunicação. Você vai comunicar para o seu cliente que tais e tais tarefas fazem parte de uma atividade denominada sucessão familiar. Vem comigo que eu vou te mostrar como é que se faz isso. Mas, afinal de contas, o que é sucessão e quais são as dimensões da sucessão que nos importam no momento? Para a gente poder conversar de forma prática e objetiva, para que você tenha, enfim, aí, condições de inovar na sua prática diária e conseguir monetizar com um assunto que, com certeza, você já domina, só não cobra pelo serviço que já faz. Então, a sucessão, ela acontece em duas grandes dimensões. Na dimensão patrimonial, ou seja, existe um sujeito, um empresário que tem uma firma, uma fábrica, uma loja, conseguiu juntar um patrimônio ao longo da sua vida e esse patrimônio aí que está na sua pessoa física vai, de certa forma, passar para os seus herdeiros. Esse é o cenário que a gente aí estaria conversando. O outro ponto, a outra dimensão da sucessão, bem importante da gente conversar, é a dimensão do poder, é a dimensão da liderança que o empresário familiar ele tem dentro do contexto corporativo, ou seja, dentro da sua empresa, ele na verdade é o presidente, ele é o CEO, é ele quem comanda as operações, e também a liderança dentro da família, que ele como pai ele exerce, ele como avô ele acaba exercendo. Então, a dimensão patrimonial é um prato cheio para o contador, porque esse tipo de transferência, como a gente vai tentar explicar para vocês, acaba acontecendo ao longo do tempo, não precisa acontecer na época de um falecimento. Dá para a gente fazer uma programação, um planejamento. Então, essas duas sucessões, a sucessão dentro do patrimônio e a sucessão dentro do poder, elas acabam sendo compreendidas na forma clássica e também da forma moderna. Então, a sucessão do patrimônio e a sucessão do poder na forma clássica de analisar essa matéria, a forma científica tradicional, implica entender a sucessão como uma transferência. Vai sair o patrimônio de alguém para ir para uma outra pessoa. Enquanto que na visão mais moderna, aliás, a visão bem moderna,
A sucessão, ela é vista muito mais do que uma mera transferência de patrimônio, muito mais do que um mero compartilhamento de poder. Na visão moderna, e isso existe aí algumas situações que vai caber a mim explicar para vocês já já, na visão moderna, a sucessão significa um compartilhamento. A sucessão significa uma forma relativamente harmoniosa de convivência e uma forma que a família tem de se relacionar que vai ser muito bem entendida por vocês através da expressão colaboracionismo, ou seja, a sucessão hoje em dia ela tem a ver com convivência, compartilhamento e colaboração. Se a gente atentar para essas três situações, no momento em que for se dar a transferência do patrimônio ou a transferência do poder, acaba acontecendo de uma forma quase que natural, quase que orgânica. Por quê? Porque a gente passa a ver a sucessão não como um evento daqui a 5, 10, 15 ou 20 anos. A gente passa a ver a sucessão como um processo de convivência, e a gente trabalha esse processo de convivência durante o hoje, o amanhã, depois de amanhã, dia após dia, tijolinho por tijolinho. Então, nesse conceito de sucessão, enquanto uma tentativa de viabilizar a convivência das diversas gerações que compõem uma família, é que, no meu entender, com certeza, independente se a sua carteira é de pequenas empresas, empresas do simples, médias empresas, grandes empresas, as famílias empresárias que estão por detrás dessas empresas vão se interessar muito por esse tipo de trabalho, em tentar implantar uma harmonia através da governança corporativa e da governança familiar nas famílias empresárias que são, né, as proprietárias das empresas das quais vocês fazem a escrita fiscal e contábil. Legal? Então, a gente agora vai começar a entender de que forma se faz isso. Gente, eu gostaria, para que a gente pudesse, avançando no assunto, explicar para vocês essa situação da sucessão vista enquanto uma forma de convivência. O que aconteceu? Lá na década de 90, quando a gente estudava essa questão da sucessão na disciplina de governança corporativa, a gente tinha como ponto principal, vamos dizer assim, o astro, o principal ator do cenário no qual se passava a sucessão, era o sucessor. O sucessor era aquele sujeito assim, meio que estereotipando, era o filho do empresário, era o herdeiro, no qual geralmente a gente associa aquela ideia de que ele acabou estudando, ele acabou tendo contato teórico com muitas novidades, com muitas práticas legais, práticas de gestão e práticas corporativas que, enfim, tem aí o seu charme, o seu requinte, e acaba querendo trazer uma série desse pensamento novo para a sua empresa, e o seu pai, o fundador, aquele sujeito que criou a empresa, trabalhou 20, 30, 40 anos na atividade, acaba resistindo às mudanças que esse sucessor gostaria de implementar. O que acontece? Depois de 23 anos trabalhando na área, eu percebi, né? Já tinha essa impressão antes, talvez por isso aí eu tenha conseguido sobreviver nesse tipo de mercado, que na verdade a figura principal no quesito sucessão não deveria ser o sucessor, mas sim o fundador, aquele que deu origem ao negócio, aquele que vem tocando o negócio há 20, 30 anos. Porque aquela imagem que a gente tinha de um fundador que chegava na casa dos seus 60, 70 anos e já não era alguém mais capaz de lidar com o seu negócio em razão aí do avançar da idade, não corresponde muito à realidade com o fundador, com o gestor que a gente acaba encontrando no dia a dia das empresas familiares ao longo do Brasil e ao longo do mundo.
Então, para que você consiga entender a sucessão como convivência, é muito importante que você entenda as gerações que estão presentes nesse tipo de relacionamento, nessa convivência do dia a dia. Então, um fundador, geralmente, é um sujeito aí que está na casa dos seus 50, 60, 70, 80, 90 anos, e ele vem tocando a sua empresa, né? A sua empresa aí geralmente tem entre 20, 25, 30, 40 anos de idade. A gente, se for observar a história do Brasil, a história da industrialização brasileira, a gente começa a poder traçar algumas semelhanças, algumas correlações entre o nível atual das empresas familiares, também das famílias empresárias, com a própria história brasileira. Mas hoje, o que vai bastar para a gente? Que a gente consiga separar as gerações entre as classificações clássicas, tradicionais, que se a gente digitar no Google vai aparecer, e eu vou trazer para vocês uma geração nova, talvez uma novidade. Então, o fundador, já nos seus 60, 70 anos de idade, ele é conhecido como geração Baby Boomer. Por quê, gente? Rapidamente. Apenas porque nasceu ou foi criado naquele entorno do final de Segunda Guerra. Então é o sujeito que nasceu ou foi criado na década de 30, década de 40, década de 50. Então o sujeito nasceu na década de 30 e ele começou já na sua adolescência aí a vivenciar o final da Segunda Grande Guerra Mundial. Isso é importante porque essa geração ela tem um mapa mental, uma visão de mundo muito específica. E logo em seguida a gente tem aí a geração X, a geração Y, a geração Z e a gente tem os Millennials. Pois bem, essas gerações já conhecidas aí, já muito bem comentadas pelos meios de comunicação, pelos meios acadêmicos, eu gostaria de acrescer a vocês uma outra geração que são as gerações dos Perennials. Ora, quem são os Perennials? Os Baby Boomers, que são aqueles senhores que hoje estão com 60, 70 anos de idade, alguns deles acompanharam e até foram atores relevantes nesse mundo que a gente vive hoje. Então, existem alguns senhores que fundaram as suas empresas e eles, em função de uma profunda modificação, vamos dizer assim, partir para um extremo, inclusive na medicina, porque hoje um senhor de 60 anos não é o mesmo senhor de 60 anos lá dos anos 60, dos anos 70. Hoje as pessoas, os homens, as mulheres de 60 anos, tomado alguns cuidados, algumas regras de vida, se tornam jovens senhores de 60 e de 70 anos e que estão muito bem antenados aí com as modificações tecnológicas. Usam o WhatsApp, conseguem navegar numa boa aí pelas redes sociais, conseguem produzir em documento Office, conseguem navegar dentro de alguns ERPs. Então é importante demonstrar que existe alguns fundadores que o próprio nome dessa geração, Perennials, que quer dizer perenes, aqueles que não acabam, né? Uma mata perene, por exemplo, é uma mata que não perde as suas folhas. Um rio perene é um rio que sempre corre. Um fundador perene, um baby boomer perene, é um empresário que não vai se aposentar. Ele vai continuar trabalhando na sua empresa. É claro que a função dele vai mudando muito aí no transcorrer dos anos. E quando a gente puder falar da estruturação da governança dentro da empresa, de uma empresa média para uma média grande, claro, para as grandes, para as corporações, surge mais organicamente, a gente pode dizer que dentro das empresas familiares, os fundadores que fazem parte dessa nova geração, vamos dizer assim, dos Perennials, que são aqueles baby boomers que acompanharam as modificações do dia a dia, que acompanharam as modificações da tecnologia, estão muito bem inseridos nesse dia a dia corporativo de 2020
E, vamos dizer assim, eu tô vendo muito senhor de 60, 70 anos, cheio de energia para encarar esse mundo de pós-pandemia, cheio de ideia, cheio de projetos. Então, esse perennial, esse empreendedor perene, ele não vai sair da empresa. Ele pode até se afastar das operações, mas ele vai continuar ocupando alguma posição em determinado tipo de conselho, conselho de sócios, conselho de administração, conselho de família, enfim, não é o momento hoje de comentar sobre isso, mas é o momento hoje de comentar sobre a necessidade do profissional de contabilidade da pós-pandemia conhecer as diversas gerações que compõem a família do empresário da qual ele tem como cliente, do qual ele tem como cliente, e a partir desse cenário, o empresário contábil, a organização contábil, projetar formas de comunicar alguns serviços que já estão sendo feitos, e essa família empresária entenda que esses serviços, de alguma forma, aporta credibilidade, aporta estabilidade para essa família, por um motivo muito simples, porque o patrimônio está gerenciado, porque há transparência nas mutações patrimoniais e a transparência na prestação de contas a respeito, tanto da empresa como do próprio patrimônio familiar. Então, a sucessão enquanto convivência, enquanto colaboração, enquanto compartilhamento de patrimônio e de poder, é que a gente tem uma expectativa de vida crescente, ou seja, as gerações fundadoras, as gerações mais antigas, vão continuar aí com a expectativa indo para 80, para 90 anos, para 100 anos de idade, de forma a ainda nessas idades serem valiosos para as organizações. E dessa forma, a sucessão visa comportar estes senhores de 80, 90, 100 anos nas empresas familiares que têm que se adequar ao dia a dia muito corrido. Então, esse nicho de mercado que eu estou te chamando a atenção se chama planejamento sucessório. Seja bem-vindo ao planejamento sucessório do mundo pós-pandemia, que com certeza vai ser uma grande oportunidade para o empresário contábil rentabilizar já a partir aí do momento que você desligar esse vídeo. O empresário contábil do mundo pós-pandemia deve entender o produto sucessão, planejamento sucessório, como uma oportunidade de servir ao fundador da empresa. A gente não vai querer entrar na empresa e dizer para um sujeito que toca um negócio há 30, 40 anos, que criou aí, vamos dizer, um pequeno, um médio ou um vasto império, como tocar o negócio dele. Na verdade, a organização contábil vai se colocar para ouvir o fundador e perguntar: qual é a tua visão de futuro? O que tu imagina do negócio? Mesmo nesse momento de pós-pandemia, onde tudo é muito líquido, né? Onde a incerteza é muito grande, é muito importante que as pessoas mais experientes, elas projetem um cenário através da sua vivência, através das próprias percepções, para que a gente, profissionais, a gente possa trabalhar. A visão dos mais velhos, vamos dizer assim, está tão em alta dentro de uma ciência chamada empresa familiar, governança familiar, que eu costumo dizer que a gente vive hoje na era da primazia do fundador. O fundador nunca foi tão importante como está sendo nesse momento. E com certeza as grandes soluções para a continuidade dos negócios não virão apenas do público jovem, também virão dos mais vividos, dos mais referenciados ao assunto. E com certeza, tenho vários exemplos para dar, esses mais velhos, esses fundadores, esses pais, inspiram os filhos que lhes sucederam no negócio e através do aconselhamento direto, proporcionam a esses sucessores uma grande estabilidade aí no executar das atividades diárias, rotineiras da corporação. Então, esse slide que eu estou mostrando para vocês
demonstra aí alguns empreendedores que um de idade aí de 52, um de 55 e um de 65, no qual eles criaram empresas conhecidas como McDonald's, como Coca-Cola. Então, o que eu estou querendo mostrar para vocês? Que aquela visão de que o sujeito com 60, 65 anos, ele vai se aposentar em decorrência da maior expectativa de vida e das melhores condições de vivenciar a melhor idade, a terceira idade, esses sujeitos, esses empreendedores vão estar cada dia mais presentes nas organizações, inclusive criando negócios novos. Então, esse mundo pós-pandêmico, na minha opinião, ele pode ser muito lucrativo para as organizações contábeis se vocês se aproximarem do fundador, tentarem mapear essa visão de mundo e, através dessa visão de mundo, harmonizar com a visão de mundo dos sucessores. A gente sempre teve um paradigma que era o contrário, era modificar a visão do fundador em decorrência das inovações. O que eu sugiro? Que a gente una as visões dos sucessores com o fundador, mas una as visões partindo da perspectiva do fundador, do status quo da empresa, porque as mudanças na empresa familiar, elas devem ser sempre lentas, constantes e graduais. As mudanças bruscas, disruptivas, sem querer tirar o glamour e o mérito desse tipo de operação, na verdade, na empresa familiar, é muito difícil dar certo uma mudança revolucionária. Ela tem que ser uma mudança feita dia a dia. Por isso que a sucessão, ela deve ser vista como um processo. Como eu tenho certeza que esses temas não são diferentes, não são novidades para as organizações contábeis e para os profissionais da contabilidade, eu gostaria então de abordar essa situação, como começar a rentabilizar, como pensar a contabilidade de uma forma diferente e começar a monetizar através de um produto que provavelmente todos os recursos para implementá-lo, o contador, a organização contábil já tem. Eu gostaria então de relembrar que as organizações contábeis que estão se dando bem nesse momento de pandemia são as organizações contábeis que estão fundadas em preceitos tradicionais. Por exemplo, estar de olho no caixa, na sua própria geração de caixa. A gente não tem que apenas que administrar as empresas dos nossos clientes. A gente tem que ter uma boa administração da nossa própria empresa. A questão de estar sempre se atualizando, estar sempre estudando, estar sempre contando com assessorias para poder lidar com a legislação tributária, trabalhista, societária. Esses componentes que não são nenhuma novidade, esses são os componentes das empresas que estão tendo sucesso agora, e se continuarem praticando aí essas condutas, com certeza serão as empresas que vão ter sucesso na pós-pandemia. A questão tecnológica, eu sempre costumo dizer, não é a tecnologia que vai mudar alguma coisa, são as pessoas que usam essa tecnologia. E incorporar tecnologia, sistemas de controle, formas de comunicação, como nós estamos tendo aí que nos acostumar com esse isolamento, com esse distanciamento, isso tudo acaba gerando um certo desconforto e acaba levando um tempo. A gente não pode ficar pautando a nossa vida em picos de mudança. A gente tem que pautar a nossa vida corporativa em mudanças, como eu já comentei, constantes, mudanças graduais, que vão acontecendo ao longo do tempo. Assim funciona com as tecnologias. As empresas contábeis, as organizações contábeis, não precisam ser as empresas mais de ponta, claro, a não ser que o objeto seja tecnologia contábil, mas se for escrituração contábil, tentar adequar aí a estrutura de tecnologia dentro dos custos e da forma que você vai ter o retorno em cima do capital investido. A inovação que eu estou te pedindo muito cuidado para que você não saia por aí inovando, que você saia por aí
tradicionando, trabalhando com aquilo que você já conhece e a partir daquilo que você já conhece, você tentar dar uma roupagem nova e a partir daí sim inovar sim em um campo muito bem conhecido, eu estou te convidando para inovar através de um produto. E esse produto seria o atendimento à família do seu cliente. A extensão, a esposa, cônjuge, os filhos, os ascendentes, os descendentes. E como é que você vai chamar esse produto? Você vai chamar esse produto de governança corporativa e governança familiar. A governança corporativa já está no dia a dia do cliente e do contador, porque afinal de contas, quando vocês vão definir a estratégia da empresa através das demonstrações financeiras, dos números que o contador fornece, vocês estão trabalhando estrategicamente, que é o cerne da governança corporativa. E a partir do momento que determinados pontos são comunicados à família de forma estruturada, ou seja, através de reuniões periódicas, que são organizadas da seguinte forma: existe o envio de uma pauta prévia com os assuntos que serão tratados nessa reunião. Existe o envio de informações a respeito dos assuntos que serão tratados. A gente costuma chamar isso no jargão corporativo como o painel de bordo, o nível de endividamento, o posicionamento do caixa, o fluxo de vendas, enfim, aqueles números que são importantes para fazer a família entender de que forma está acontecendo a dinâmica corporativa da sua empresa familiar. Então, com certeza, o contador pode atentar para esses temas, ou seja, diminuir a assimetria informacional entre os familiares. O que é isso que eu acabei de dizer? Assimetria informacional é quando alguns familiares conhecem mais os números da empresa do que outros familiares. Claro, lógico, natural, acontece que esse fato de alguns saberem mais, alguns saber menos, acaba gerando um certo constrangimento, um certo conflito. O conflito, portanto, na empresa familiar e na família empresária, os reflexos que esses conflitos corporativos acabam resultando na família e o reflexo dos conflitos familiares que acabam demandando recursos da empresa, esta sinergia é o que os serviços contábeis tradicionais podem acabar sendo úteis e sendo extremamente valorizados pelos integrantes da família se vendidos, se fornecidos e enroupados da forma correta. Então, por exemplo, o trabalho de consultoria financeira para a família. Quanto ganha a família? Como é que estão os gastos da família? Quais são os investimentos da família? Será que a família vale mais a pena ter a casa de praia ou vender a casa de praia e depois usar o dinheiro para nas férias ir para um hotel? Esse tipo de assessoria, a contabilidade, com certeza, se não faz, acaba fazendo, se não faz, no dia a dia, poderia fazer em função de ter esses números na mão. E se não tem esses números na mão, até porque nós hoje em dia vivemos aí com a questão do compliance tributário, muita coisa vai acabar sendo revelada para os contadores, se é que vocês me entendem aí por parte dos clientes, mas a partir do momento que o contador tem conhecimento das informações do patrimônio da família e através das declarações de ajuste anual passar a organizar esse tipo de informação, com certeza, a consultoria financeira, ela aparece no sentido de como lidar com os fundos, como lidar com as remunerações dos familiares. Outro ponto que é interessante, o BPO, a terceirização do financeiro da empresa e também a terceirização do financeiro da família. É bem interessante. Existem algumas famílias que preferem pegar as contas de supermercado, as contas de escolas, as contas de, enfim, toda ali a longa lista de saídas financeiras
e terceirizar a operação de pagamento, que a gente sabe que acaba sendo maçante, então acaba também se tornando um excelente nicho, uma oportunidade dos profissionais contábeis exercitarem aí a sua profissão através da assunção dos recebimentos e pagamentos, não apenas da empresa, mas também das pessoas físicas que compõem aí a família do empresário. Questões tributárias ligadas ao imposto de renda da pessoa física, ao ITCMD, ao ITBI, ao IOF, né? Em função de talvez aí haver algum aporte de recurso de pessoa jurídica para algum membro da família. Então, planificar tributariamente, apresentar, criar materiais gráficos mostrando a dinâmica tributária, a forma como isso deve ser prestado, reportado à Receita Federal. Então, isso tudo aí são exemplos de situações que provavelmente você já faz, só que talvez não transforme isso num produto e não apresente para a família como um valor que você está agregando. O que acontece, né? Um ponto bem importante. O ideal é que você se antecipe e oferte inicialmente essa informação para a família e depois diga que isso é uma forma diferente de se trabalhar, que não está dentro da escrituração contábil, que esse tipo de simulação tributária estaria dentro do planejamento sucessório, porque envolve tributos que não estão ali ligados à operação, né, da empresa que pertence aí à família do seu cliente. Então, a estruturação da governança corporativa, da diretoria da empresa, da presidência, da forma como alguém vai compartilhar o poder com essa presidência ao longo do tempo, vai aprender e, quiçá um dia aí, substituí-lo, mas ao longo desse tempo todo, a utilização de conselhos de sócios, conselhos de administração, de acordo aí com o tamanho, com a estrutura, com a complexidade da questão acionária, da questão societária, também são utilizados. A contabilidade, a organização contábil pode também se dedicar à questão das constituições e das manutenções das holdings imobiliárias, que a gente sabe que é um mercado digno de uma complexidade muito profunda, né? Que requer uma especialização. A mesma forma quando a gente vai falar sobre fundos de investimento, quando a gente vai falar sobre fideicomissos, quando a gente vai falar sobre usufrutos, a própria administração da propriedade imobiliária da família por parte da organização contábil, até serviços mais simples como validade de documento, por exemplo, né? Validade de documento aí de carteira de identidade, de visto, de passaporte. Enfim, existe uma gama enorme de situações que, se a gente quiser apimentar um pouco, né? Que em um primeiro momento acabou sendo conversado principalmente pelos colegas europeus, que é a questão dos testamentos, em decorrência aí da urgência e da forma como as pessoas acabaram falecendo em função da pandemia na Itália. Então, rezamos aí, esperamos todos que não se repita isso aqui no Brasil, que a gente tenha aí um controle efetivo sobre os danos que essa pandemia, porventura, venha a causar. Mas então, também se pensou, claro, que os testamentos e os regimes de casamentos, em função aí dos divórcios que, infelizmente, estão acontecendo em função do intenso convívio social, toda essa gama de assuntos, elas podem ser organizadas na linguagem de vendas do escritório contábil, do profissional contábil, e, de certa forma, ser comunicada e ser cobrada, ser monetizada através de uma mensalidade, através de um contrato pontual. Mas o fato, tenha certeza que a organização contábil pré-pandemia, que tratava desses assuntos ligados à família do empresário, que souber aproveitar esse momento de pós-pandemia para inovar nesse assunto que conhece também,
com certeza pode encontrar dentro da sua carteira de clientes uma receita recorrente que não necessariamente vai implicar num aumento de custo ou num aumento de estrutura. Então, gente, eu espero que vocês tenham entendido que o profissional contábil na pós-pandemia, na minha opinião, não vai ser um profissional contábil tão distinto, tão diverso do profissional contábil pré-pandemia. Por quê? Porque o profissional contábil pré-pandemia de sucesso que consegue sustentar o seu negócio é aquele sujeito que se mantém atualizado, que dá retorno ao seu cliente, que preza pela imagem da sua organização contábil e vai continuar sendo assim. Minha dica aqui não se deixem levar pelo discurso da inovação e pensem um pouco nesse meu conceito aí, nesse conceito que eu estou tentando pôr em evidência, que é o conceito de tradição. Vamos olhar para o nosso core, vamos olhar para aquilo que a gente sabe fazer bem, o que a gente faz bem há 10, 15 anos, e vamos ver se a gente consegue envolver esse nosso conhecimento em uma racionalidade que a gente possa apresentar para o nosso cliente. E eu tenho certeza que você vai conseguir fazer isso, porque a governança familiar é uma situação que as famílias precisam, o seu escritório contábil com certeza está habituado a lidar com as tarefas rotineiras que essa prestação de serviço exige. O que falta, na verdade, aí, de repente, é um pouco de imaginação, criatividade e tempo, energia para empacotar esse produto. Tá joia? Para encerrar, eu gostaria muito de estender os meus agradecimentos a todos que participaram do evento, a todos aí que estão se propondo a pensar a contabilidade de uma forma distinta, de uma forma diferente. E nessa jornada de pensar a contabilidade de uma forma distinta, de uma forma diferente, eu queria tentar demonstrar para vocês que tradição e inovação são as duas caras de uma mesma moeda. Então, para você evitar se arriscar nesse mundo pós-pandêmico que a gente não tem ideia de como não vai ser, busque dentro da sua organização fazer aquilo que você conhece muito bem, aquilo que você tem feito. Se apegue aí aos bons preceitos de gestão, organize o seu caixa, faça uma política de reserva, capacite e treine intensamente os seus colaboradores. E, se possível, busque na sucessão familiar, no planejamento sucessório, uma forma de reorganizar as suas tarefas e uma possibilidade de monetização, de rentabilização através aí, de pouco esforço. Desejo para vocês um excelente 2020, que a gente daqui para frente só melhore aí a nossa vida, né? E que muita saúde, muita prosperidade seja o que nos aguarde. Valeu, gente? Obrigado por tudo, satisfação enorme.